Oi, gente, bom dia, professora Louise. Nosso grupo, no caso, eu, Giovana, Suzane, Tassiana, Lídia, Eric e Henrique, ficamos responsáveis por falar um pouco sobre a classe média aqui no Brasil, a classe média na pandemia. Enfim, a princípio, o que seria a classe média, né? E aí, quando quando a gente observa dentro de literaturas sociológicas, políticas e econômicas, vão existir várias definições para a classe média, sendo que a maioria delas define a classe média a partir de critérios econômicos, assim como faz o liberalismo e o marxismo. No marxismo, por exemplo, a gente entende como classe média uma classe que ela é meio termo entre os proletários e os burgueses. Nesse sentido, os burgueses são as pessoas, né, que sobrevivem em custo da exploração dos proletários, e os proletários são as pessoas que só têm a mão de obra deles, o trabalho, que vão trocar por salário. Então, por exemplo, eu posso falar na baixa burguesia, profissionais de alta formação, alta especialização e assim por diante. E aí, quando a gente fala em sentidos liberais, a classe média ela é uma faixa mediana que está no meio agora entre elites econômicas e classes baixas. É visível através de critérios de renda entre, por exemplo, 5 e 15 salários mínimos ou 10 e 20 salários mínimos. Então, essas seriam uma das definições da classe média. Então, dentro da classe média existem a classe média tradicional, que são os que sempre foram classe média, e também a nova classe média, que conhece a ascensão econômica dos últimos anos no Brasil. A classe média é uma grande classe que exerce poder e influência na política. Assim, ela se torna o berço da meritocracia, porque ela olha para si mesma como merecedora do que ela possui. O sociólogo Gessé Souza analisou a classe média e concluiu que dividi-la apenas em classe média tradicional e nova classe média é muito pouco. Ele percebe a existência de pelo menos quatro grupos diferentes que a compõem. O primeiro desses grupos ele chama de classe protofascista, que seria uma parcela da classe média muito radical, com muito preconceito e ódio em relação às classes mais desfavorecidas. Ódio também em relação à possibilidade de ascensão social dos mais pobres. A protofascista é uma classe autoritária que defende a perda da liberdade de expressão ou qualquer tipo de liberdade por um bem maior, que seria o progresso do país. Essa é uma classe que se prende numa verdade simples e se relaciona geralmente com pessoas que compartilham das mesmas ideias e dos mesmos preconceitos. A parte da classe média que é bastante interessante, a gente poderia chamar de classe média liberal. Uma camada da classe média que é trabalhada, merecedores das condições sociais e econômicas que, nesse sentido, são o berço da ideia de meritocracia. Mas, por outro lado, também são chamadas de classe média de Oslo, porque reconhecem a meritocracia, mas pensam que estão vivendo na capital da Noruega, capital da Dinamarca, no Canadá. Não enxergam os problemas sociais que estão à nossa volta e não percebem, principalmente, as camadas mais pobres como merecedores de ajuda e como necessitados. A classe média de Oslo, ela é verdadeiramente indignada contra o desperdício de dinheiro público e contra o gasto de seus impostos, e por isso propõe um modelo de sociedade liberal. Isso sem perceber que, nesse sentido, a sociedade liberal prejudicaria muitas camadas mais pobres. A classe média liberal está verdadeiramente indignada com a corrupção, diferente da classe média pronto-fascista, que, na verdade, estava indignada com o governo do PT. A parte da classe média de Oslo, ela tem uma pequena porcentagem da classe média de Gessé Souza. E a gente está chamando aqui de classe média crítica, que é a classe média que percebe, sim, que o modelo liberal na sociedade ela seria interessante, mas, por outro lado, também se coloca a favor das pessoas que têm a camada mais pobres, entendendo que essa ausência do Estado ela desprotegeria essas classes. Essa parte da classe média que é xingada na internet por alguns como o socialista Fabiano, na verdade são liberais também. Eles leram os textos de Adam Smith, Michael Friedman ou Frederick Hayek.
mas entendem que eles têm mérito, que as classes baixas, elas precisam de apoio. Existe também uma parte da classe média que a gente pode chamar de classe média reflexiva, que entende que, na verdade, não são as camadas baixas que precisam de seu apoio ou que não são os gastos do Estado com segurança e programas sociais que acabam desperdiçando seus impostos, mas percebe que a classe média está fazendo durante muito tempo um jogo das elites, e que quando a classe média olha para as camadas baixas como inimigas, na verdade, quem é o grande inimigo da ascensão social da classe média não são as partes mais baixas, e sim as grandes elites econômicas, que sobrevivem do rentismo e dos juros, enquanto essa parte da classe média tem que trabalhar muito e pagar muitos impostos. Por isso, o fenômeno da classe média é muito mais complexo do que essa pirâmide que nós estamos acostumados. Mas a classe média é uma classe que está em constante movimento, com bastante antagonismo e que com muitas opiniões diferentes. Uma outra questão muito presente quando se fala sobre a classe média, inclusive nas redes sociais, também através de charges, como essa é exemplo, é sobre uma super classe média. Por que a classe média daqui do Brasil se comporta como elite? Então, já posso adiantar para vocês que isso acontece por conta da distinção social, chamada distinção social. Antes de explicar isso para vocês, muitas pessoas, quando se trata desse assunto, muitas pessoas argumentam que isso não passa de uma grande ilusão e que a galera da classe média estão iludidas, que fazem parte de uma classe média social diferenciada, especial, mas na verdade são pessoas pobres que não se sentem pobres. O que acontece é que a gente não pode simplesmente pensar que isso é uma ilusão, não parte simplesmente de uma ilusão. Porque, na verdade, é muito pequena a diferença de um assalariado para quem ganha 3.500. Ou seja, quando se trata de termos monetários, a diferença é muito pequena. Então, a gente não pode usar isso como justificativa. A questão seria, qual o poder de consumo a mais que uma pessoa que ganha em cerca de 3.500 reais por mês tem em comparação com o assalariado? Isso que é mais importante de se observar. A gente sabe que a vida de um assalariado aqui no Brasil é extremamente restrita. Isso porque até para uma pessoa manter uma casa sozinha, né, um assalariado manter uma casa sozinha é muito complicado. Porque pagar aluguel, bancar os demais custos e despesas, um assalariado sozinho no Brasil é difícil de conseguir. Já uma pessoa de classe média, que recebe, sei lá, em média 3.500 reais por mês, ela, além de morar no condomínio, essa pessoa ela pode ter um carro, mesmo que o carro seja dividido várias prestações, mas a pessoa ela tem um carro, consegue viajar no final de ano, tem uma vida extremamente diferente de um assalariado. Inclusive, muito importante citar que todas essas questões que eu falei para vocês, e principalmente a questão do exemplo familiar, vão acabar proporcionando uma vasta bagagem de capital cultural para as crianças dessa família em relação às crianças das classes inferiores, das famílias das classes inferiores. Isso que faz as pessoas se sentirem diferentes, mesmo tendo uma diferença salarial pequena. Apesar de que a gente sabe que na sociedade capitalista do consumo que a gente vive, que é o Brasil, as pessoas são classificadas por aquilo que elas consomem e pelo meio que elas vivem. Então vejam bem, uma renda mensal de uma pessoa da classe média não é grande coisa, mas proporciona aqui dentro do Brasil uma condição de vida bastante distinta de uma pessoa pobre e assalariada. Então, muito por conta da questão do subdesenvolvimento do Brasil, a classe média ela vai sentir a necessidade de se cercar de muros e acessar serviços particulares, e aí, por conta disso, elas vão se comportar como elite e se afastar das classes inferiores. E se você parar para observar aqui no Brasil, um dos únicos espaços que há uma convivência entre as classes sociais é no espaço religioso, onde nem todas as religiões ela tem essa característica, mas podemos citar a Igreja Católica, que ela tem a característica de misturar essas classes sociais, o que é bom. Mas tem muitas religiões, por exemplo, o protestantismo, não acontece isso, porque você vai ter aqueles templos que são em centro de cidades, mas onde quem frequenta mais
esses templos são pessoas de classe média e classe alta. E também vai ter aqueles templos que são mais simples, em bairros, onde quem frequenta são pessoas mais pobres. Então, nas igrejas evangélicas não tem muito essa caractere. Mas na católica e em centros espíritas, elas são comuns de ter essa interação. Onde no Brasil as religiões ela têm feito um papel social importante, que é de misturar essas classes, porque a condição de violência, segurança, saúde e educação ultimamente está bem ruim, fazendo com que essa classe média e alta ela se separe cada vez mais da classe pobre, o que é bem triste. Então, é como Giovana falou, né? Tem essa palavra-chave, que é a distinção social, que a classe média brasileira ela está cada vez menos convivendo com pessoas de renda mais baixa e cada vez mais convivendo com pessoas de renda mais alta. Inclusive, como a Giovana também falou, a questão do condomínio, onde pode ter pessoas que têm uma renda mais alta e também pessoas de renda mais baixa. O que não tem, eles não se importam com a dificuldade que a pessoa está tendo de pagar as taxas do condomínio, ou se essa pessoa de renda mais baixa ela está pagando várias vezes, em várias parcelas, seu carro. O que importa é que ela está naquele local e que ela está se sentindo inserida naquela classe média. E é isso que explica a questão da classe média que brasileira, né, que tem essa ideologia de pensar como elite e votar como elite. O percentual de brasileiros na classe média caiu de 51% em 2020 para 47% em 2021, segundo o estudo do Instituto Locomotiva. O levantamento estima que cerca de 4,9 milhões de famílias caíram para a classe baixa no último ano. O aumento da desigualdade social durante a pandemia traz ainda efeitos de longo prazo na formação educacional do brasileiro. A absorção do currículo básico na escola e as relações interpessoais são apenas dois dos fatores prejudicados pela pandemia e que compõem o desenvolvimento de habilidades de crianças e adolescentes. Estudantes mais limitados nessa formação inicial resultam em profissionais com menor qualificação e, por consequência, menor produtividade e renda. Em números absolutos, a classe média tradicional foi estimada em 100,1 milhões de pessoas em março, contra 105 milhões em 2020, ou seja, a crise trazida pela pandemia empurrou 4,9 milhões de brasileiros para a faixa intermediária de renda para a classe baixa. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, que pesquisa há 20 anos mudanças nas classes sociais do país, explica que o processo de expansão da classe média no Brasil foi interrompido desde a crise que iniciou em 2014. Mas foi a primeira vez em mais de 10 anos que a classe média deixou de representar mais da metade da população. Então, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre uma pesquisa que foi realizada pelo Locomotiva. Essa pesquisa mostrou que 6 a cada 10 brasileiros da classe média tradicional afirmaram que a renda diminuiu no último ano. Desse recorte, 19% das famílias estão sobrevivendo com metade ou menos da renda pré-pandemia. 58% da classe média afirma que recorreu a bicos, vendeu algum bem ou abriu um negócio para obter uma renda extra após a chegada da pandemia. E 71% disseram ter ao menos uma conta em atraso. O levantamento ouviu 1.620 pessoas nos dias 21 e 22 de março, em 72 cidades de todo o país. Entre os entrevistados, 35% não conseguiram manter a babá ou empregada doméstica, 23% abriram mão do plano de saúde ou perderam, e 18% dos que pagavam escola particular transferiram os filhos para o ensino público. Com isso, a gente conclui que a renda da classe média foi bastante prejudicada por conta da pandemia.